Fala, meus amigos alvinegros, boa tarde, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Fogão do Meu Coração. E cara, a semana tá meio parada, não tem tanta notícia do Botafogo e por isso que não temos apresentado os vídeos com a mesma frequência. Porém, conforme vai voltando aí o tempo, né, do Botafogo jogar, conforme vai voltando aí a proximidade dos jogos, iremos voltar com os vídeos normalmente, cara. A gente não quer ficar aqui também enchendo linguiça e trazendo vídeos pra vocês sem uma notícia, só pra ficar enrolando, enfim, falando coisas nada a ver. A gente quer trazer vídeos com notícias, com conteúdo que realmente com notícias importantes do Botafogo, tá? Então, foi isso que aconteceu hoje, por isso que eu parei o papo aqui num vídeo um pouquinho fora de hora com vocês, tá? Agora à tarde, pra falar sobre duas notícias interessantes que saíram sobre o Botafogo, cara. Na verdade, uma não é notícia, uma é um compilado aqui que vamos fazer sobre as próximas partidas do Botafogo, tá? Sobre o que o Botafogo precisa aí pra chegar ao título, sobre o que o Botafogo precisa aí para as próximas partidas pra ficar confortável na tabela. E a outra é uma notícia muito importante sobre o Scout, cara. O Scout do Botafogo, que pra mim é o melhor do Brasil hoje, saiu uma notícia importante sobre como ele funciona e vamos falar sobre isso com vocês também neste vídeo. Além disso, vamos falar também sobre o aluguel aí do Nilton Santos para o nosso rival aqui do Rio, o Vasco da Gama, que irá enfrentar nosso outro rival, o Fluminense, no tapetinho. Então, já deixa seu like, se inscreva, ative o sininho e vamos para mais um vídeo aqui do canal Fogão do Meu Coração. Eu vou colocar na tela a primeira notícia agora, neste momento. E primeiro eu gostaria de começar falando, cara, sobre o destrinchamento que aconteceu aí do setor aí de scout, do departamento de informações do Botafogo, enfim, sobre os atletas, né? O Esporte Espetacular fez destrinchou aí como funciona o departamento de informações do Botafogo. Isso é um negócio muito legal, cara, que muita gente não sabe como funciona e é um setor que o Botafogo tem acertado bastante e pra mim um dos principais responsáveis pela campanha do Glorioso, tá bom? Então tá aqui, ó, não há dúvidas que o setor, os melhores setores do Botafogo, um dos mais elogiados, tá? É o departamento de scout, que montou o elenco do líder do Campeonato Brasileiro 2023, tá? O programa Esporte Espetacular da TV Globo dissecou neste domingo como funciona o que chamamos de departamento de informação, com entrevistas ao diretor executivo André Mazuco e ao head scout Alessandro Brito, tá bom? Então, começamos aqui abrindo aspas para o Mazuco, tá? Sempre houve uma premissa do John Textor. Sempre foi uma premissa do John Textor criarmos um sistema que funcionasse bem e fosse eficiente de buscar jogadores que pudessem atender um clube na sequência, com a necessidade imediata de montar a equipe para a primeira divisão do ano passado. O Alessandro Brito também falou, ó, tiramos a ideia de fazer um centro ou departamento de inteligência e colocamos a ideia de departamento de informação. Como produto final, a informação chega dentro de campo. Assim consigo entender a cabeça do treinador, o perfil do grupo e passar para os nossos departamentos. Tudo nos fortalece na tomada de decisão para trazer um atleta, tá? Então, em 2022, o Botafogo investiu aí cerca de 65 milhões na primeira janela e 8 milhões na segunda, tá? O que totalizou 73 milhões no total. E o Brito continuou falando sobre isso, ó. Na primeira janela em si, foi mais em cima da oportunidade, daquilo que conseguimos fazer para ter um respiro para que a segunda, né? Para a segunda que pudesse apresentar qual seria a minha ideia, a ideia do departamento. Então, a primeira janela do ano passado, né, cara, foi mais para o Botafogo conseguir se manter ali na competição, né, para que na segunda ele tivesse mais calma para manter um time mais competitivo, tá? Começamos a cobrir mais campeonatos em mais regiões e ir atrás de oportunidades. Na segunda janela queríamos elevar o nível e não trazer impacto financeiro. Então, cara, isso é muito maneiro, cara. Mostra que o Botafogo realmente tem uma cobertura muito grande de campeonatos pelo mundo e que a gente conseguiu fazer contratações muito boas sem gastar tanto, cara. Isso é muito maneiro, tá? E aí falou do Tiquinho também, que mesmo machucado, né? O Tiquinho teve uma lesão lá, e mesmo assim, o departamento entendeu que seria legal trazer o Tiquinho e deu super certo, não preciso nem dizer. É, além disso, também falou aqui sobre o Lucas Perry, que veio do Náutico, cara. Então, assim, o Mazuca até pontuou aqui, ó. Falamos muito de acompanhar os atletas que monitoramos, entender o que fazem, o que podem fazer e ter o momento certo de trazê-los pra cá, cara. Então, aqui, ó. Falaram sobre o Eduardo também, ó. Conseguimos, através de pesquisas e ferramentas, buscar contratos dos atletas, cessão de empréstimos, ter um controle do externo, afirmou Alessandro Brito, que citou ainda o Eduardo, que chegou ao Botafogo para passagem pelo Al-Ahly da Arábia Saudita, tá? Em 2023, já neste ano, né, o Botafogo investiu 38 milhões, uma das principais apostas em jovens sul-americanos. Então, cara, aqui mostra como trabalho aqui, principalmente do Mazuco, do Alessandro Brito, também Rafael Rezende, que faz parte do departamento, então tem todo um setor aqui de scout, está acompanhando cada vez mais atletas, cara, cada vez mais jogadores de campeonatos diferentes, né? Que em 2022, primeiro o Botafogo quis apagar um incêndio, podemos colocar assim, né? Quis colocar ali um time competitivo para disputar
o campeonato de uma forma que pudesse ficar pelo menos tranquilo ali. Já no meio do ano, o Botafogo fez investimento em jogadores que pudessem elevar o nível do elenco, tá? E veio o Tiquinho, veio o Eduardo, veio o Marçal, enfim. E foram investimentos, cara, que muitas vezes o Botafogo não gastou tanto na contratação desses atletas. Porque além de analisar o desempenho dos jogadores, esse setor também analisa quando terminam os contratos, quanto o Botafogo pode investir, quanto o atleta ganha. Então, assim, cara, esse monitoramento também da questão financeira foi muito importante o Botafogo não gastar tanto. Então, o departamento realmente não é só um scout, é um departamento também de análise de informações, como falou o Alessandro Brito, virou um departamento de análise de informações como um todo, desde a capacidade do atleta até quanto o clube vai gastar nele. E isso foi muito importante para o Botafogo desenvolver aí o seu elenco, e hoje é o elenco aí que é o líder da competição, cara. Então, muito, muito maneiro. A matéria na íntegra, com todas as falas, está no Fogão Net, tá bom? Então você quer dar uma olhadinha, cara, tá no Fogão Net a matéria, tá com esse título aqui, ó. Esporte espetacular, destrincha como funciona o Departamento de Informação do Botafogo, enfim, tá lá, tu vai achar lá. Não vou ficar lendo todos os detalhes aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas assim, é basicamente isso, cara. Falou de como tá buscando os atletas, de como funcionam as informações, falou de alguns jogadores específicos, como Tiquinho, Eduardo, enfim. E, então, assim, muito, muito maneiro, e espero que o Botafogo aí continue evoluindo bastante aí o setor de scout do clube, tá bom? E falando em evolução, enfim, outro fator que teve uma evolução muito grande do Botafogo foi o estádio, cara. Tanto teve evolução que o Botafogo está alugando aí para os seus rivais. E quem vai alugar vai ser o Vasco, que já vai fazer treinos no estádio até para tentar se adaptar aí com o gramado, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vou colocar na tela agora. E tá aqui, ó, Botafogo libera e Vasco fará um treino aí no New Estádio de São Santos antes do clássico contra o Fluminense, tá? Com a aval do Botafogo, o Vasco fará um treino de reconhecimento do estádio na próxima quarta-feira, visando o clássico contra o Fluminense, né? O estádio, que agora tem a grama sintética, né, precisa de um período de adaptação e o Vasco está tentando aqui uma vantagem, né, sobre o rival, como o estádio será a casa, entre muitas aspas, do Vasco aí para o clássico, o Vasco está tentando entender como funciona o gramado, tá? A informação é do canal Arena Cruz Maltina e Machão da Gama e do GE, tá? A intenção é fazer que o Vasco trabalhe no gramado sintético encarando no primeiro turno no Brasileirão, sendo superado pelo Botafogo em 2-0, tá? Então, o Vasco precisa da vitória para esse jogo, vai jogar no nosso estádio e tá tentando aí fazer com que tenha uma adaptação melhor no gramado do que o rival Fluminense, tá bom? E citamos aqui o jogo que o Botafogo ganhou do Vasco, enfim, na primeira rodada. Cara, temos aqui a sequência de jogos pro Botafogo que é muito importante para entendermos como o Botafogo pode se colocar aí cada vez mais próximo ao título, tá? Eu separei aqui os próximos 6 jogos do Botafogo, contra o Atlético Mineiro, contra o Corinthians, contra o Goiás, contra o Fluminense, contra o América Mineiro e contra o Atlético Paranaense, e vamos ver aqui quantos pontos o Botafogo pode somar numa análise rápida, tá? Temos 2 jogos fora de casa. Eu quero colocar que o Botafogo vai ganhar pelo menos um deles, o que faria 3 pontos aqui. Temos que ganhar do Goiás, temos que ganhar do Fluminense. Então aqui, cara, já entra uma sequência que o Botafogo pode pontuar bem. Porque Botafogo e Goiás, Botafogo e América Mineiro, Botafogo e Atlético Paranaense, teoricamente, né, são jogos que o Botafogo é o favorito. Então o Botafogo pode conseguir aqui pelo menos 9 pontos. O clássico contra o Fluminense, tudo pode acontecer. É clássico, enfim, inclusive é fora de casa. Mas o Botafogo também tem chance de ganhar. Porém, cara, tem 9 pontos muito importantes que o Botafogo não pode deixar perder. Que é contra o Goiás em casa, o Atlético Paranaense em casa e o América Mineiro, que está muito mal no campeonato fora. Então o Botafogo tem que fazer esses 9 pontos aqui e tentar aí pelo menos ganhar um desses próximos 2 jogos, tá? Porque se isso acontecer, o Botafogo somaria 12 pontos e ninguém alcançaria o Botafogo. Lembrando que os próximos jogos do Palmeiras e do Flamengo também terão adversários complicados. Então, se o Botafogo fizesse 12 pontos nos próximos 6 jogos, o Botafogo chegaria a 63 pontos, faltando aí cerca apenas de 12 pontos para o Botafogo assumir aí, botar a mão na taça. Lembrando que o Botafogo ainda vai ter Cuiabá em casa, ainda vai ter Santos em casa, ainda joga contra o Curitiba mesmo sendo fora, ainda vai ter Cruzeiro em casa. Então, assim, o Botafogo, se conseguir fazer, né? Se conseguir 4 vitórias nos próximos 6 jogos aqui, tendo condição para isso, obviamente, porque ele pega aqui Goiás, Atlético Paranaense em casa, pega o América Mineiro fora e ainda tem os 3 jogos contra o Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, são jogos mais difíceis, mas pelo menos um desses dá para o Botafogo tentar aqui ganhar.
o Botafogo ficaria muito próximo do título, tá? Eu sei que falar isso não adianta nada, às vezes a gente fala, acontece as coisas totalmente ao contrário, enfim, não sei, às vezes ganha fora, empata em casa, mas enfim, eu acho que no tapetinho o Botafogo tem que voltar a vencer, né? Teve apenas uma derrota esse ano. Então, eu acho que o Botafogo aí se adiantaria muito bem colocando aqui 4 vitórias nos próximos 6 jogos e tem condições para isso. Então, esse levantamento que eu tô fazendo aqui para tranquilizar a galera também e para ter uma noção de futuro que o Botafogo pode apresentar aí, tá, cara? Deixa a sua opinião, deixa aí o que você acha que vai acontecer nas próximas rodadas. Comenta nesse vídeo também sua opinião sobre o setor de scout. E é isso, galera. Videozinho tranquilo, com notícias maneiras, notícias legais. Não trouxemos notícias ontem, né? Enfim, pedimos até desculpa pra vocês, mas é porque realmente não tinha notícias relevantes e não queremos ficar enchendo linguiça aqui com notícias que não são relevantes sobre o Botafogo, tá? Muito obrigado pela audiência de vocês, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e ficamos por aqui. Um grande abraço.